Isso. Bom, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal, da professora Cássia. Nós estamos fazendo aqui mais uma aula do segundo módulo, aqui da Escola de Líderes da Igreja MCM, Ministério com a Missão Manaus. E hoje nós vamos fazer um pequeno resumo das nossas aulas, não tão dentro do assunto, mas um pouquinho para a gente recordar. E em seguida nós vamos fazer a aula de hoje, que, se você quiser anotar logo, a aula de hoje é sobre rebeldia e obediência. Aí você vai colocar entre parênteses desobediência. Rebeldia e obediência, entre parênteses, desobediência. Bem, agora que você já anotou a nossa aula de hoje, a gente vai voltar para as nossas outras aulas. Daí eu vou abrir aqui o arquivo para nós vermos as aulas que nós já passamos nesse módulo, nesse segundo módulo. Tá bom? Isso está sendo a pedido da Emanuele, não ia fazer, porque ela não está aqui, mas vamos lá, aproveitar que vocês estão aqui para a gente resumir também para vocês. Bem, nossa primeira aula foi sobre criação e evolução. Essa primeira aula a gente falou sobre Darwin, né? Sobre a lei da evolução, teoria da evolução e a teoria da criação também. E aí nós analisamos de que a ciência, ela, ao mesmo tempo que quer provar a inexistência de Deus, ela comprova a existência de Deus, né? Então, a gente vê que o evolucionismo é uma teoria que caiu por terra. Na verdade, o criacionismo, Deus, criador de todas as coisas, é que veio e nos criou. Então, nós não somos resultado de um processo de evolução, embora nós evoluímos dentro das nossas próprias espécies, mas nós nunca vamos evoluir para outras espécies, ok? O ser humano sempre vai ser ser humano e ele vai evoluir dentro da sua espécie. Ele nunca vai ser um macaco, nunca vai ser, né, sei lá, um animal de estimação, um cachorro, nunca vai ser. Então, esse ser humano, ele sempre vai evoluir dentro da sua espécie. E se por acaso acontecer, que a gente chama de mutação, é quando há um cruzamento, né, entre duas espécies diferentes, mesmo que haja uma terceira espécie, essa terceira espécie ela vai ser estéril, ela não vai conseguir procriar, tá ok? Então, a evolução de Darwin, que um animal ou um ser vivo evolui para outro ser vivo, é cair por terra, ok? Aí tem várias leis científicas que a gente falou. Uma delas foi a causa e efeito, que o efeito nunca vai ser maior que a causa, sempre a causa é maior que o efeito. A gente falou sobre a lei do código genético, que só dá para evoluir dentro da sua própria espécie. Falamos de algumas leis nessa aula, e aí você dá uma olhada lá, mas é basicamente sobre como a teoria do evolucionismo está caída por terra e como o criacionismo ele só ganha mais espaço com a ciência. Já na segunda aula que nós tivemos, que é essa aula bem aqui, né, que é sobre divisão do homem, a gente falou sobre o homem ser trino, né? Falamos que o homem ele se divide em cabeça, tronco e membros, né? Não, minto. Isso aí é a divisão do corpo, tá bom? A divisão do homem, ele é um espírito que tem uma alma e habita dentro do corpo, né? Por isso que nós trabalhamos nessa aula aí. E aí, dentro de cada divisão, nós fomos conhecendo as suas subdivisões. A gente entende que o homem tem um corpo, né? Tem um espírito, tem uma alma, na ordem espírito, alma e corpo. E dentro do espírito, a gente tem algumas outras divisões, né? A gente colocou aí que o espírito, ele é intuição, ele é comunicação e ele é consciência, né? A gente aprendeu sobre isso. Então, chegamos na divisão da alma, a gente foi entender que ela é que ela é, personificação, não, esqueci a palavra agora. Vamos por ordem, né? Que a ordem não é essa. A gente tem temperamento, a gente tem o caráter
e a gente tem a personalidade da alma, né? Foi isso que nós aprendemos aí. Eu não estou aberto aqui o assunto, então estou buscando de memória, mas todos nós já sabemos que a alma, ela tem um grande entrave aí, que é o momento do temperamento. E foi justamente o que nós trabalhamos nessa aula aí sobre a divisão do homem. A gente trabalhou muito a questão de temperamento, né? Descobrimos que tem 4 temperamentos, dos quais nós temos aí o sanguíneo, temos o colérico, temos o fleumático e o melancólico. Descobrimos que o sanguíneo e o colérico, eles são muito mais falantes, eles são muito mais né, entusiastas, eles são muito mais dispostos assim, ao público. Então, em geral, eles são líderes, em geral, eles estão à frente e tudo mais. E que o melancólico e o fleumático, eles sempre estão ali na retaguarda, eles ficam no bastidores. Mas isso não quer dizer que eles não possam cumprir os seus chamados ministeriais e tudo mais. Então, basicamente, isso que nós aprendemos, todos vocês descobriram quais são os temperamentos de vocês. Eu falei para vocês que eu tenho parte colérica, né? Eu tenho a tendência mais para o colérico, mas eu sou principalmente sanguíneo. Eu digo que eu sou colérica, mas a tendência é o sanguíneo mesmo, que é o que fala mais, que é o que, enfim, né, que é entusiasta e tudo mais. Daí, também falamos sobre divisão do corpo, que vocês já sabem, cabeça, tronco, membros, né, superiores e inferiores. Falamos sobre sangue, ossos e carne, né, que é também outra característica da divisão do corpo humano. E essa foi a segunda aula que nós trabalhamos. A terceira aula, nós falamos sobre liderança na história, falamos desde lá da criação, né, que Deus foi dando e tal ao homem o governo sobre a terra, sobre a sua criação, mas que esse homem acabou pecando e tudo mais, e se diluindo. E dentro dessa história, a gente foi também aliás, dentro dessa aula, nós fomos também falando sobre as personagens que foram liderança ali na história de Israel, né? Começamos a falar dos patriarcas, depois nós falamos dos profetas, dos reis, né? Nós falamos também ali dos juízes, e aí fomos falando até chegar no Messias, que é a última liderança na história. Falamos também da igreja, né? Antes de Messias, falamos da igreja, que é que não pode falhar, né? Não pode falhar para entregar, então, para então ser entregue a Jesus, que é o Messias, que é a última liderança da história. Bem, aí, na quarta aula, que é essa aula bem aqui que vocês estão vendo, a gente falou sobre, na verdade, não falamos, nós fizemos as nossas apresentações, né? As apresentações do seminário de vocês, e aí vocês descobriram que há muitas religiões, e que a religião ela é muito caracterizada pela presença de um Deus, e também pela quantidade de membros que ela tem, né? Ela geralmente tem o Messias, e ela geralmente tem as características de ser populosa. A seita não, a seita já é mais restrita à quantidade de pessoas que participam e é algo mais oculto, e é algo mais fechado. Só entra realmente quem tem uma senha, ou então quem é convidado e tudo mais. Então a gente viu aí a diferença entre religião e seita nesse seminário que vocês fizeram. Vocês falaram sobre todas as religiões, a maior parte das religiões, né? Islamismo, budismo, vocês falaram sobre catolicismo, e todas elas comprovaram que a única religião que é correta, né, que é segundo os preceitos da palavra do Senhor, é a religião cristã, é o cristianismo, né, lá do primitivo e tudo mais, desde Jesus para cá, esse cristianismo que nós devemos seguir, que é a religião correta. Então, todas as apresentações foram muito excelentes, algumas foram falhas, mas outras se sobressaíram aí. Então, acabou que a aula sobre humanismos e seitas foi sobre os seminários de vocês, tá bom? Foi os seminários de vocês, na verdade. Daí, a nossa quinta aula que nós tivemos foi sobre curas de enfermidade na parte física, né? A gente descobriu que existe ali algumas causas, existem alguns motivos por que as pessoas ficam doentes. E então a gente descobriu que pode vir de Deus, doença pode vir de Deus, pode vir do diabo, né? Pode vir dos nossos pecados e também pode vir das coisas naturais, causas naturais, ok?
Descobrimos que nem toda doença tem a ver com pecado, descobrimos que nem toda doença tem a ver com o diabo, às vezes pode ser causa natural. Descobrimos, então, que é preciso se reconhecer a causa da doença para se fazer o tratamento. De repente, a causa é uma causa espiritual, né? É contra-ataque inimigo. Então, a gente não vai ficar tomando remédio para dor de cabeça, porque já é uma questão mais de guerra espiritual. A gente também, quando está com dor de cabeça, ocasionada porque não dormiu direito, não podemos tomar remédio, não podemos orar, temos que tomar remédio. Então, é preciso que se conheça a causa da doença para poder se saber o tratamento que se faz. Tudo bem? Essa, então, foi a nossa quinta aula. Se eu estiver falando muito rápido, vocês dizem assim, por favor, para um pouquinho aí, que eu não entendi essa parte. Tá bom? Me chame aí que eu respondo. A outra aula, que essa aula aqui é muito top, muito legal mesmo, é sobre cura interior, né? É um assunto que nós trazemos ali do encontro com Deus para nossa realidade e nossa realidade de líderes, né? Porque nós entendemos que um líder, ele precisa ser curado tanto no corpo quanto na alma, porque a alma, ela é o centro das nossas emoções. Então, essa aula aí, ela falou sobre essa peculiaridade da alma, que é o centro das emoções, o centro da nossa psique, né, que é ali que ficam os traumas e tudo mais, né? E aí nós aprendemos e entendemos que tem algumas atitudes nossas que mostram que nós somos muito doentes na nossa alma, né? Então, atitudes como fobias, como racionalidade demais, atitudes como atração sexual por outras pessoas, né, que não cabe, pessoas de sexo oposto, ou então pessoas que são complicadas, né, o casado, aquela pessoa grossa e tudo mais. Então, nessa aula aí, nós aprendemos que nós precisamos vomitar, nós precisamos confessar as nossas debilidades, nossos traumas, para enfim a gente alcançar a cura. Então, é basicamente confissão, mas não apenas confissão para Deus. Temos que confessar também para alguém que pode nos ajudar, de preferência uma autoridade espiritual sobre a nossa vida. Foi isso que nós aprendemos nessa aula aí. Confissão, não apenas para Deus, como também o acompanhamento do perdão, né? Aquele tratamento que a gente faz ali para se auto-perdoar, para perdoar o outro. E nós aprendemos a confessar para o outro também, em especial aquelas pessoas que têm autoridade sobre a nossa vida. Por isso que nós aprendemos em cura interior. Estou falando só uma pincelada bem simples aqui, para a gente poder entrar no assunto de hoje. E a outra aula que nós trabalhamos foi a última aula que nós descobrimos as realidades do mundo espiritual. Né? A sétima aula, melhor, nós descobrimos sobre contra quem é a nossa luta. Né? Descobrimos que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, né? Contra os dominadores desse mundo tenebroso e as forças espirituais do mal. Descobrimos, então, que nós não podemos odiar as pessoas. As pessoas, elas não são ruins. O ruim é o que age nelas, né? E é contra essas pessoas que a gente tem que, aliás, é contra esses seres que nós temos que guerrear. É contra esses seres que nós temos que lutar e não contra as pessoas, ok? Nenhuma pessoa é ruim. As pessoas, elas são só usadas por alguma entidade dessa daí, ok? Que age no mundo que jaz do maligno. Então, toda a influência do mundo no ser humano acaba ocasionando, fazendo com que o ser humano seja ruim. Né? E aí nós falamos sobre algumas estratégias nessa aula aí, sobre algumas estratégias do inimigo nas nossas vidas. E as primeiras estratégias, a primeira estratégia foi a opressão, a segunda, depressão, né? E a última, possessão. A gente não falou nessa aula sobre endemoniamento, tá bom? É bom que se diga que tem também essa estratégia de endemoniamento, mas nós ficamos só com essas três. Opressão, que é a atitude de oprimir o ser humano, que o inimigo faz isso com muita capacidade, assim. Ele é ótimo em nos sobrecarregar, em nos colocar carga. Já o Senhor não, o Senhor ele tira a nossa fardo, ele nos deixa mais leve, né? E aí descobrimos então que também a depressão, que é o mal do século, ela também é uma influência demoníaca sobre a nossa vida. E que a gente
e nós temos que buscar em Deus mesmo a questão de fechar brechas dessa tristeza profunda que nós sentimos. Afinal de contas, a alegria do Senhor é a nossa força. Né? E se nós estamos deprimidos é porque nós não estamos em Cristo. Porque quem está em Cristo é livre. Amém? E aí, a última foi possessão. Tanto a depressão como a opressão é uma influência do inimigo de fora para dentro, né? É ocasionado por eventos, é ocasionado por traumas, que foi ali no externo para o interno. Já a possessão, não, a possessão foi uma brecha bem aberta na sua vida, e aí fez com que o inimigo se infiltrasse, o demônio entrasse em você e tomasse conta do seu corpo. E aí acontece, então, aqueles momentos, né, em que você se torna possesso. Mas aí descobrimos que o sangue de Jesus, ele derruba toda a maldição, ele derruba todo, toda a estratégia do maligno e que ele nos restaura, nos revigora e que a nossa luta é exatamente essa, contra não contra homens, não contra pessoas, mas contra os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso e as forças espirituais do mal, ok? Então essa foi a nossa 7ª aula. E hoje, não menos importante que todas as outras, nós vamos falar sobre rebeldia e obediência. Bem, gente, olha só. Não sei se você sei lá, se você já parou para pensar, mas a nossa vida ela é basicamente assim. Eu vou só fechar a câmera de vocês, porque, né, vai que vocês não gostam de postar no canal o rosto de vocês, né? Vocês querem, tem problema se eu deixar o rosto de vocês no canal ou vocês querem que eu feche a câmera e que só fique o meu? Não. Eu vou abrir o áudio de vocês para vocês falarem. Por mim, fecha, professor. Por você fecha? Também. Tá bom. E aí, posso deixar a tua aberta? Pode. Tá, beleza, então. Eu vou só fechar aqui da Megan. Tem problema com a tua, Geila? Geila? Não, não tem problema. Não tem problema? Então tá bom. Deixei só o da Megan aqui. Eu vou colocar o de vocês aqui. Pronto. Vamos lá, então. Bom, falando sobre rebeldia e desobediência, a gente precisa entender um pouquinho da nossa história, né? Bem, nós, quando nascemos, a gente entra num mundo cheio de regras. Não sei se você já percebeu, mas a gente chega no mundo aqui, o mundo já está preparado. O que você deve e o que você não deve fazer. As leis de trânsito já foram instituídas, as leis familiares elas já existem. Existe uma porção de coisas que a gente tem que obedecer. Não é verdade? E aí, é então que entra a Deus e o diabo. Por quê? Porque Deus, ele criou, ele estabeleceu leis universais e ele pediu para o homem apenas uma coisa. Ele disse obediência. Só que o inimigo foi o primeiro que desobedeceu. O primeiro não foi Adão e Eva, tá bom? O primeiro que foi desobedecer foi o inimigo, foi Lúcifer. Então, Lúcifer começou a ferir as leis que foram instituídas por Deus. Depois ele foi lá no Éden, né? E em cima de Adão e Eva, acabou fazendo com que eles também fossem desobedientes às ordens estabelecidas por Deus. Aí a gente compara também com a nossa vida. Olha, existe uma série de regras que a gente tem que obedecer, mas acaba que a gente não obedece. A gente acaba muitas vezes desobedecendo. Só que acontece que vem sobre nós consequências dos nossos erros. Essas consequências a gente chama de maldição, ok? E a gente chama de mal por geração. A maldição, na verdade, ela significa mal por geração. Então, eu com Deus preciso obedecer às regras dele. Eu com Deus preciso seguir o que foi estabelecido por ele. Se ele disse, honra teu pai e tua mãe, então eu tenho que obedecer. Se ele disse que nós devemos
sempre adorar a Ele e não prestar culto a outros deuses, nós devemos fazê-lo. Quando nós não fazemos isso, nós estamos infringindo a lei dele. E se a gente infringe a lei, quer dizer que nós somos desobedientes. Mas será que nós também somos rebeldes quando nós somos desobedientes? É exatamente esse ponto aí que eu queria chegar com vocês. Existe diferença entre ser rebelde e ser desobediente, ok? Vamos pensar aqui, ó. De repente, eu conheço as leis de trânsito. E então, o que eu faço? Eu vou lá e passo pelo canteiro central, né? Eu pulo, assim, eu tô de moto, né? E aí eu subo o canteiro central e eu sei das leis que existem. Eu sei que eu tenho que cumprir as leis de trânsito. Mas eu vou lá e entro pelo canteiro central para poder fazer o retorno que é mais rápido. E aí? Eu estou sendo rebelde ou estou sendo desobediente? Bom, eu fui pesquisar, né? Eu entrei lá no site, aí eu pesquisei aqui no dicionário informal, esse dicionário bem aqui. Aí eu coloquei lá, diferença entre desobediência e rebeldia. Aí eu coloquei desobediência e rebelião, que é a mesma coisa. E aí coloca aqui, né? O que é desobediência? Olha aqui, ó. Não fazer o que pedem, nem o que é seu dever. Aí a gente vai lá para a rebelião, olha só. Rebelião, revolta, desobediência às normas de uma instituição. Olha só. Vocês conseguem notar que tem muita diferença entre as duas coisas aqui? Primeiro, a desobediência, ela é só não fazer o que pediram para fazer. Já a rebeldia, ela é uma insubordinação, ela é uma revolta. Tipo, quando eu desobedeci a lei do trânsito lá, dirigindo a moto pelo canteiro central, eu não estava me revoltando. Eu estava apenas não fazendo o que pedem para eu fazer, o que é o meu dever. Eu não estava querendo derrubar o Detran, querendo tirar o diretor, o presidente lá do Detran, não estava querendo fazer uma revolta contra o departamento de trânsito. Não. Eu só estava não fazendo aquilo que me pedem para fazer. Então, eu estava desobedecendo. Gente, olha só. Rebeldia implica em eu primeiro desobedecer para depois eu me revoltar. Ou me revoltar para depois desobedecer. A desobediência ela está dentro da rebeldia. Mas a rebeldia não está dentro da desobediência. Tudo bem? Eu vou fechar aqui para vocês voltarem a me ver. Tudo bem? Voltemos aqui. Então, vocês conseguem notar que tem diferença? Olha, a rebeldia, ela é uma atitude de revolta. É uma insubordinação. É como se eu quisesse tirar alguém do poder. Como se eu quisesse, não estou concordando contigo, não concordo contigo, então sai fora. Eu vou fazer uma rebelião contra você. Outra coisa é a desobediência. A desobediência eu só não quero fazer. É como se fosse uma indisposição. Né? Quando você é criança, né? Aí a sua mãe fala bem assim para você: eu coloquei um pouquinho de pudim na geladeira. Eu não quero que você mexa. E aí então você vai lá e mexe um pouquinho de pudim, né? Pega uma colherzinha assim para deixar aquela marca de colher e você come e, né, vaza, que é para sua mãe não ver. Só que aí a sua mãe percebeu que você pegou com colher. E o que ela faz? Ela vai lá e te briga. Mas você foi um rebelde ou foi um desobediente? Só foi um desobediente. Rebeldia é outra coisa, gente. Rebeldia é eu querer me insubordinar a ponto de tirar aquela pessoa do poder. Vamos pensar em alguns exemplos? Aqui na nossa apostila, vou abrir aqui. A nossa apostila, ela cita alguns exemplos. Olha só aqui. Ó. Exemplo de rebeldia e exemplo de desobediência. Eu vou abrir mais, vou ampliar aqui, vai ficar melhor para vocês enxergarem. Aqui, ó. Exemplo de rebeldia. Tá aqui, ó. Lúcifer foi o primeiro e maior ato de rebeldia e desobediência. Ele não apenas foi desobediente, como ele também foi rebelde. Ele queria tomar o lugar de Deus. Ok? Então, é essa insubordinação, essa revolta, que é o que a gente chama de rebeldia.
A gente tem outro exemplo aqui também do fogo estranho de Nadab e Abiú, está em Levítico, está aí a referência. E nós temos também o ultraje de Arão e Miriam contra o de Moisés. Vocês lembram da vez lá? Ah, não, que a Miriam e o Arão chegaram para Moisés reclamando que Deus também falava através deles e tudo mais, né? Eu sei que naquele episódio o Senhor lançou lepra sobre a Miriam e foi aquele bafafá. Eu sei que no final das contas houve um castigo porque eles estavam se rebelando contra o líder Moisés. Aí também tem a rebelião de Corá, Datã e Abirão, também de Números, né? Então tudo isso é insubordinação a ponto de causar uma revolta contra o líder principal, tá? Se causou revolta, então é rebelião. Se não causou revolta, foi só uma indisposição em obedecer, então aí já é desobediência. Tá aqui, ó. Exemplos. Adão e Eva não foram rebeldes, como alguns pensam. Eles só foram desobedientes. Eles não queriam se rebelar contra Deus. Eles não queriam se revoltar, nem criar um novo jardim do Éden, não. Eles só queriam comer da fruta, né? Do fruto. E não é maçã, tá? Alguns historiadores dizem que é figo. E aí, então, tem também o Caim matando Abel. Ah, ele se rebelou? Não, ele só desobedeceu a ordem, que era não matarás, tá? Que é uma das nossas leis morais aí de Êxodo 20. Inclusive, Êxodo 20, 13, tá bom? Não mate. E aí, então, Caim matou Abel, mas ele só desobedeceu a lei. Aí Judas também, quando, né, pecou contra Jesus, ele só desobedeceu, gente. Desobediência é diferente de rebeldia. Mas olha só, Deus nos quer como Jesus. Deus nos quer obedientes. Se por acaso nós somos rebeldes, nós já somos filhos daquele que primeiro se rebelou, do iníquo, do Lúcifer, do diabo, Satanás. Ok? Deus não nos quer rebelde. Às vezes a gente pode desobedecer às leis de Deus, mas todo aquele que desobedece às leis de Deus, a gente está pecando. E se está pecando, precisa de arrependimento, precisa de confissão, precisa voltar ao primeiro amor. Ok? Mas se por acaso eu pequei, se por acaso eu desobedeci uma das leis de Deus, eu tenho uma consequência que é muito ruim, que é maldição. Mas se eu obedeço, eu tenho uma consequência boa, que são as bênçãos. Isso é muito bem visto quando a gente lê ali Êxodo 28. Não sei se vocês já leram. Êxodo 28, que fala que as bênçãos elas vão correr atrás dos obedientes. Do contrário disso, as maldições também correm atrás dos desobedientes, dos rebeldes. Se você puder ler Êxodo 28, você vai ver lá que obediência traz bênção. Rebelião e desobediência traz maldição. Então, nós, como filhos do Altíssimo, precisamos ser obedientes. Jesus foi tão obediente que até na morte de cruz, ele não ousou desobedecer ao Pai. Ele poderia ter feito uma revolta, mas não fez. Por quê? Porque ele era um com Deus. E assim nós devemos ser também. Quando nós somos um com Deus, nós não ousamos desobedecer. Pelo contrário, nós somos obedientes. Amém? Então, essa é a nossa aula de hoje. Rebelião ou rebeldia e desobediência. Eu quero saber de vocês agora, eu tô ligando. Ela já merendou já. Opa. Ela já merendou já. Tô te ouvindo, Geila. Eu merenda. Tá bom, eu queria saber de vocês se tem alguma pergunta. Vocês têm alguma pergunta sobre a aula de hoje? Conseguiram entender a diferença entre rebelião e desobediência? Sim, professor, eu queria uma dúvida aqui, me perguntaram, para falar a verdade, sobre o livre-arbítrio. No caso aí, o livre-arbítrio ele seria apenas para a gente escolher obedecer e desobedecer, né? Sim. O livre-arbítrio, na verdade, é porque assim, Deus ele não é carrasco. Entendeu? Pois é porque muita gente confunde e diz que Deus faz a gente de fantoche pelo fato de a gente obedecer. Não, Deus não é manipulador, tanto que ele criou livre-arbítrio, né? Ele é tão bom, ele nos deixa escolher. Ele nos quer
como filhos, e filhos que obedeçam. Mas ele também mostra que tem dois lados. Ele diz, ó, se você quer ser meu filho, me obedeça. Se você não quer, não obedeça. É simples, né? Nós temos essa opção. Agora, se porventura alguém chegou para ti e falou bem assim, ah, Deus nos quer fazer de fantoche, então essa pessoa não entende o que significa livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio pertence a cada um de nós, crentes e descrentes, conhecedores ou não da palavra. Nós fazemos o que é certo ou não. Isso depende de nós, não tem a ver com fazer seria só entre a escolha, né, de obedecer e não obedecer. Esse seria o livre-arbítrio. Exatamente. Isso é uma escolha. Tudo na vida é uma escolha. Só que lembra, toda escolha tem uma renúncia. Então, quando eu escolho pecar, eu então estou renunciando à bênção. Quando eu escolho obedecer, eu estou renunciando à maldição. Então, cada escolha que eu faço implica naquilo que eu vou colher. Se é bênção ou se é maldição. Tudo bem. Tem alguma pergunta? Alguma outra pergunta? Ficou claro para todo mundo? Sim. Então, beleza. Então, estudem para a prova. Se vocês puderem assistir esse vídeo de novo, lá desde o início, desde do nosso resumão, vai ser muito bom. Aí, na semana, eu vou estar postando para vocês como é que vai ser a nossa prova. Provavelmente vai ser em grupo mesmo, assim, em vídeo. E vou fazer algumas perguntas para vocês. A gente não vai gravar, não. Vou colocar no YouTube. Ok? Show? Então, já que você não tem pergunta, abraço. Vocês vão se ver lá no YouTube, tá bom? Tá. Tchau. Tá.